SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aquele que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, mas estou aqui como servo, aquele que quer compartilhar com você a palavra de Deus. O título de pastor, ou de mestre, ou de apóstolo, que alguns têm, amados, eu não sou contra isso, profetas, né? Como alguns se intitulam profetas, mestres, pastores, alguns dizem que são apóstolos. Amém. Eu não sou contra isso e nem estou falando nada contra isso. O detalhe é que o título é uma mera consequência daquilo que você vive. Agora, esse título não pode te levar a lugar nenhum. Um título da medicina pode te levar, depois daí você pode estar perguntando, pastor, leva sim. Quem é um médico? Quem é um empresário bem-sucedido? Uma pessoa que tem um cargo político muito grande, ele chega no banco, ele tem as suas regalias, o gerente sai da sua mesa, vem até ele, olha, o senhor não precisa ficar na fila, o senhor é um cliente especial, um cliente VIP, um cliente exclusivo. E aí você olha para aquele cenário onde o banco está cheio, repleto de pessoas, e fala, realmente eu sou melhor do que essas pessoas. E você passa na frente de todo mundo, você vai lá e é recebido quando você precisava ficar algumas horas, né? Lá, mas pela tua arrogância e prepotência de estar num patamar mais elevado, diz para você que você pode ter essas regalias. Agora, eu preciso entender que isso pode acontecer esporadicamente em uma situação de extrema necessidade, mas alguns, eles prevalecem desse título que foi colocado pelo homem e querem as suas regalias, ou seja, querem ser servidos quando deveriam servir. O chamado ministerial, um chamado de um homem e uma mulher de Deus é para que ele sirva e não seja servido. A consequência de servir, de estar livre para servir pessoas, isso certamente virá no tempo oportuno, pessoas te servirão por amor, não por opressão, não por ser estabelecido a tua posição social, não, é por amor. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está falando, se vós que me chamais de mestres, se eu vos lavei o pé, e vós me chamais de mestre, eu sou o mestre de vocês, o Senhor das vossas vidas, fazei isso também em memória de mim. Fazei isso também aos demais, lavem os pés uns dos outros. E aquilo parecia incrível, porque o Senhor, naquele momento da cerimônia do lava-pés, lava os pés dos discípulos. O Senhor da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, se rende a uma posição de rebaixamento para lavar os pés dos discípulos, para que eles entendessem que a arrogância, a prepotência nos afasta de Deus. A soberba, Deus resiste. E o que prevalece é a humildade de coração. E quando eu e você desejamos servir o próximo. Então a palavra de Deus que eu quero compartilhar está em 1 Timóteo, a epístola de 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 ao 17. Eu vou ler. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação,
que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo na sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa tremenda. O apóstolo Paulo declara ao seu filho na fé, Timóteo, traz algo extremo e poderoso. Olha, Timóteo, nós somos indignos, nós somos imperfeitos, nós éramos caluniadores, nós éramos agressores, nós somos pecadores, e através disso eu quero te revelar que eu, o principal deles, o pior deles, Paulo está falando. Paulo está declarando que os pecados eram tão intensos, as discórdias, as contendas, as coisas que ele fez, que ele oprimiu o povo cristão, que ele bateu, agrediu, prendeu, e pela sua ordem talvez, pela sua ordem também matassem os cristãos. Agora ele fala, pela graça do Senhor que me foi outorgada, por este favor imerecido que me resgatou da minha velha criatura, me resgatou da podridão que eu vivia, de tudo aquilo que era imperfeito na minha vida. Agora ele me traz algo tremendo. No versículo 13 diz assim, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois a fiz na ignorância e na incredulidade. A misericórdia do Senhor é algo tremendo. É por isso que nós não fomos consumidos pelos nossos delitos e pecados, pela iniquidade que vivíamos, por causa da misericórdia de Deus para conosco. E essa misericórdia é tão intensa que dá a mim e a você a oportunidade de compreender que só nele, só no Senhor, eu conseguirei passar desta trajetória de vida e alcançar algo que é muito maior do que o que nós vivemos aqui, nesta pequena peregrinação. Pequena por quê, pastor? Porque, amados, a vida passa tão rapidamente. A vida passa tão rápido, amado, e quando nós percebemos, nós deixamos de fazer tantas coisas para o reino de Deus, porque buscamos tantas coisas para o nosso reino. Sabe o que é o nosso reino? O nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Nós queremos nos agradar constantemente. Nós queremos fazer coisas agradáveis para nós todos os dias, mas às vezes não conseguimos porque não buscamos primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas daí não nos são acrescentadas, porque a palavra de Deus é clara, é profunda, isso é uma promessa: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A consequência de buscá-lo em primeiro lugar é que as demais coisas que você necessita vos sejam acrescentadas. Talvez você não entenda isso ou não queira entender. E o apóstolo Paulo viveu isso, tão intenso que chega ao ponto de declarar no versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele está falando a Timóteo, olha, se ele salvou o principal, o pior de todos eles. Paulo se coloca agora numa liberdade de dizer, eu era o pior, mas ele me alcançou. Mas Jesus me alcançou com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia e mudou a minha história de vida. Por isso ele fala com tanta clareza, com tanta ênfase, com tanto discernimento, que só Jesus, e que esta palavra digna, que Jesus veio ao mundo para te libertar, para te curar, para te salvar. Por isso ele quer libertar o cativo, o pecador do pecado. Ele quer dar a você uma esperança, amados, de vida eterna, que muitos perderam. Sabe, Jesus voltará e tem pessoas vivendo como se Jesus jamais fosse voltar. Esqueceram da promessa, esqueceram de que o Senhor voltaria.
e que quando ele voltasse, os mortos nele ressuscitariam primeiro. A palavra de Deus é clara e oportuna para esses tempos, amado. Ele está próximo a retornar. Tudo está se cumprindo. Por isso, amados, você que está em Cristo e você que ainda não está, amados, procure buscá-lo agora. Não há mais tempo de esperar, um tempo eu vou. Quando chegar ao tempo, eu converso com pessoas que falam assim, quando chegar o tempo eu vou. Amados, você sabe o teu tempo de vida? Amados, se você não quer acreditar em mim, mas faça essa pergunta para você mesmo. E talvez o seu eu te responda com clareza e definição. Clara, perfeita e intensa. Faça a pergunta para você mesmo, não para mim. Faça essa pergunta. Quanto tempo de vida eu tenho? Você para você mesmo. Faça essa pergunta. Você sabe responder? O seu eu saberá responder? Jamais. Porque só o Senhor cabe este discernimento. Só o Senhor sabe o tempo de fôlego de vida que você tem. Porque só Ele sabe e te conhece antes mesmo de você nascer. Só Ele sabe as palavras que vão ser proferidas pela sua boca antes mesmo dela sair da sua boca. Portanto, amado, se você fizer essa pergunta a você mesmo, você não vai obter resposta, porque você não sabe quando será a sua partida. A única convicção que eu e você temos é que chegará a morte, mas o dia, o modo e o tempo, ninguém sabe. Portanto, amado, busque o Senhor agora, porque você não sabe o dia de amanhã. Busque o Senhor nesse exato momento. Sabe o que você pode fazer agora? É se render a Ele. É ouvir a voz dEle clamar, Senhor, nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, como você estiver, no momento que você estiver ouvindo, eu quero, Pai, esta vida, essa esperança de um novo tempo, de uma nova história, e que você, Senhor, que o Senhor me tire do pecado em que eu estou vivendo. Só Ele pode, amado. Só o Senhor pode te libertar. E Paulo continua falando, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, o pior de todos eles, a palavra está dizendo, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está dizendo que ele poderia servir de modelo. Se você quer olhar para um homem e não acredita em coisas que aconteceram, ele era um perseguidor do povo cristão, blasfemo. Ele mesmo se denomina o pior deles. A graça de Jesus o alcançou, a misericórdia de Jesus o alcançou e deu a ele a oportunidade de uma nova vida, de uma nova esperança, e que agora ele tem absoluta certeza que ele pode declarar. E que desse a outros, e que ele servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna, crerem em Jesus para a vida eterna. Nesta noite, amado, Ele dá a mim e a você a oportunidade de se render a Ele, de confiar no Senhor como você nunca confiou, de colocar todas as suas expectativas, de colocar todas as suas intenções nele e para Ele. Busque primeiramente o reino dos céus, amados, e certamente as demais coisas vos serão acrescentadas em Cristo Jesus. Que você tenha paz e uma vida abundante no Senhor. Que a tua casa seja repleta de alegria e de paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.
SBT, a cara do Brasil.